O que é prioridade na sua vida? Deus é prioridade na sua vida? As coisas dele são prioridades na sua vida? Hoje, começou a segunda-feira, você está preocupado com o quê? Você já parou para orar? Você já parou para falar com Deus? Você já parou, assim, para meditar na palavra de Deus? Ainda não? Não foi prioridade ainda para você? Você correu aí com muita coisa, você está pensando já na sexta-feira? Quando a gente já chega à segunda, já pensando na sexta, a gente depois não pode reclamar que o tempo está passando rápido. Você concorda? Por quê? Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33 e diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, no reino de Deus, tudo tem uma ordem. E hoje você tem que pensar sobre essa ordem para você colocar essa ordem na sua vida. Se você se organiza bem do lado de dentro, se você se organiza bem nos seus planejamentos, naturalmente tudo que está à volta, as coisas de fora, certamente vão ficar mais tranquilas para você. E olha só, hoje, falando sobre isso, eu quero destacar aqui que quando diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o que é primário para você. Secundário, a gente tem que pensar que é trabalho. Secundário, a gente tem que pensar que é dinheiro. Secundário, a gente tem que pensar que é um monte de coisa. Mas por quê? Esse lugar de primário, esse lugar de primeira coisa aí na nossa vida, tem que ser Deus, tem que ser o seu reino. Quando fala aqui o seu reino, é tudo aquilo que vem de Deus. Ou seja, nós temos que esperar que as decisões, elas sejam norteadas por aquilo que nós recebemos de Deus. Jesus nos ensinou que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. O homem só vai receber alguma coisa se do alto. Ou seja, nós oramos. Para que nós oramos? Não é para fazer Deus conhecido sobre as nossas petições. Não, ele já sabe de tudo. Ele é onisciente, não é verdade? Mas nós oramos é para saber que as nossas decisões, aquilo que as nossas emoções vão ali borbulhar, elas dependem diretamente da ordem que nós vamos receber de Deus. Ou seja, é para saber que a gente depende dele. Então, buscar o que vem do reino de Deus é saber que o reino de Deus, ele tem as suas semelhanças, como aqui diz, é um homem que lança a semente na terra. Ou seja, você ora, você deposita confiança. O semeador, ele sabe que ele tem essa função, ele sabe que ele vai jogar a semente na terra. Então, por isso, é como se fosse a oração, é como um grão de mostarda, é aquilo que às vezes passa, não é percebido pelas pessoas, é imperceptível aí às pessoas que estão à volta. Então, mas para você, pode ser pequenina, mas o poder do pequenino é aquilo que pode gerar algo tão grande para você. É como o fermento que vai fazer aquela multiplicação. Por isso que as coisas que vêm do reino, elas devem ser prioritárias na nossa vida. Outra coisa, quando diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, é tudo aquilo que é correto. Pessoal, veja bem, a gente pode dizer assim, o Brasil está passando por um longo período de recessão. Isso é uma verdade? É, só que essa é uma verdade terrena. Daquilo que vem de Deus, do reino de Deus, aquilo que é a verdade que Deus quer é que a gente saia disso. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses que tudo aquilo que é verdadeiro, de boa fama, se algum louvor existe, isso que ocupa o seu pensamento, é aí que está. É essa verdade do reino de Deus, da justiça de Deus. Quantas vezes nos filmes, né? Teve uma série aí que foi de grande sucesso, o pessoal assistiu de madrugada para poder falar que já assistiu tudo de uma vez, se chama La Casa de Papel. Eu assisti essa série, as 3 temporadas até então exibidas. Quantas vezes nós nos pegamos, nos apanhamos, torcendo para os bandidos, torcendo para ladrões. Tá vendo? Isso é saber que essa justiça em prioridade, aquilo que é correto, ainda está com um conceito errado na nossa vida, está frágil na nossa vida. Então, por isso que também nós não podemos pensar numa ação social quando o benefício
todo é nosso, a vaidade é nossa, porque a palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós damos com a mão direita, nós temos que tomar cuidado para que a esquerda não veja. Não é assim? E ainda, nós, nas prioridades do reino, então, o reino, a justiça e as demais coisas, ou seja, todas as coisas, é aquilo que move os nossos interesses também. Ou seja, é aí a parte onde Deus entra para estabelecer o milagre na minha vida e na sua vida. É legítimo que todos tenhamos sonhos, é legítimo que todos nós queiramos conquistar, fazer, é legítimo que queiramos ter as coisas, mas Deus aqui, Ele vai nos mostrar que se até então o que é do reino dele e o que é justo conforme o reino dele, se a gente já vai alinhando, é muito mais fácil que as coisas elas estejam alinhadas à vontade. Então tudo isso nós vamos saber reconhecer e é natural até que a gente mude de opinião sobre aquilo que a gente faz em petições. Quantas vezes nós temos pedido a Deus uma grande casa, mas nós não cuidamos da pequena? Quantas vezes nós temos pedido um casamento lindo, mas nós não nos mudamos por dentro nas pequenas coisas? Quantas vezes nós temos chorado, clamado pelos nossos filhos, mas nós não dedicamos tempo, nós não dedicamos a educação, nós não dedicamos o amor que eles precisam? Ou seja, esses interesses, eles são errados, porque são por motivações erradas. Agora, as petições são legítimas. Consegue entender essa diferença? Por isso é que buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça e as demais coisas, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Note que acréscimo é aquilo que vem sobre aquilo que já está pronto. Deus, Ele vai acrescentar a você, ou seja, é com a finalidade de te melhorar. Então você já precisa estar pronto para poder receber. As bênçãos de Deus estão à espera de que nós as reclamemos, mas nós temos que nos prontificar para receber. Não adianta pedir um carro se a gente não tem a habilitação. Entende? Assim vai ser a bênção de Deus. Então, pense, reflita sobre o que é prioridade hoje na sua vida e vamos ter uma semana de vitória. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.